Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que nos faz gastar. O que vocês acham que faz você gastar demais ou gastar sem pensar? Nisso a gente vai fazer exatamente a relação e a análise que nós podemos fazer usando o nosso planejamento financeiro. Então vamos lá ver os nossos objetivos de hoje. Compreender como o gasto excessivo afeta o nosso orçamento e identificar técnicas para não incorrer no gasto excessivo. Muito comum isso, né? Então a gente precisa ver quais são aqueles gatilhos que nos fazem gastar demais e a gente vai falar de alguns deles aqui que são bastante importantes. Mas para isso, agora eu vou querer que vocês respondam com bastante sinceridade. Qual critério você usa para decidir a respeito de uma compra? Então, você vai fazer a compra. Qual critério que vocês usam? Mentalmente, rapidamente, pensem aí, mas com bastante sinceridade. Agora, ninguém está sendo julgado, ninguém está sendo avaliado. O que faz você tomar a decisão? Alguns vão dizer assim, professor, eu preciso daquilo, então eu compro. É uma boa resposta. Mas eu achei bonito e não resisti, passei no cartão de crédito, depois eu decido como pagar. Aí já começam os grandes problemas. Então, antes de decidir a respeito de uma compra, é importante avaliar alguns fatores, entre eles o fator econômico. Vimos anteriormente que antes de consumir é importante responder algumas perguntas, tais como: eu quero esse produto? Eu preciso desse produto e eu posso ter esse produto? Porque não adianta eu querer e o meu orçamento não permitir, não é verdade? Essa coisa eu passo no cartão de crédito, depois eu dou um jeito de pagar, isso já dá para cheirar problema ali, ou seja, em algum momento você vai ter um descontrole financeiro e, consequentemente, você vai se tornar endividado, porque você não vai conseguir pagar. Então, quando você diz, eu quero, eu tenho que vir para a segunda pergunta. Eu preciso realmente desse produto? Por exemplo, vi lá uma camiseta. Adorei aquela camiseta, eu quero. Daí eu digo assim, mas eu preciso dessa camiseta? Ou as camisetas que eu já tenho é o que basta para eu viver, né? Aí eu digo, mas eu quero, né? Eu quero e eu acho que preciso dessa camiseta. Aí eu tenho que ir para a terceira pergunta. Eu posso pagar? Esse dinheiro não me vai fazer falta em outros? Eu não estou me endividando? Então daí, quando você responde essas três perguntas, você pode, consequentemente, ir um pouquinho à frente e até mesmo consumir. Vamos agora a uma segunda pergunta. Você conhece alguém que comprou algum item sem antes responder as perguntas sugeridas anteriormente? Quais foram as consequências? Então imagina, você já fez alguma compra e não respondeu aquelas três perguntas ou não fez nada, nem pensou a respeito. Eu quero e levou embora. Passou no cartão, depois eu vejo. E quais foram as consequências que essas compras causaram, gente? Tenho certeza que você ou alguém bem próximo de você já fez uma compra e que mais tarde ou se arrependeu por causa que economicamente se descontrolou, né? Compras feitas por impulso normalmente resultam em dívidas e em coisas inúteis acumuladas em casa. Esses dias mesmo aqui no estúdio a gente estava brincando das coisas que a gente compra por impulso e depois nunca mais usa. Vamos fazer um exemplo. Na casa de vocês tem aquela famosa máquina de pão? Ela é utilizada regularmente? Pense lá, se não é utilizado, significa que foi uma compra que não foi pensada, porque foi curiosidade e não foi mais usada. Por exemplo, uma outra coisa que alguns anos atrás era muito comum, aquela máquina de fazer suco de frutas, que você colocava a fruta inteira. Quantos de vocês têm essa máquina e quantas vezes por mês vocês usam? Provavelmente, talvez essa máquina esteja já há mais de um ano sem utilizar. Exatamente uma compra que não foi pensada, e daí você acaba acumulando espaço, ou até mesmo a roupa que você compre por impulso, depois dizem, não ficou muito boa, o tamanho não está adequado, a cor eu não gostei, e aquela roupinha fica lá, até que a etiqueta dentro do guarda-roupa e você não usa, não é verdade? Pensa um pouquinho, vocês vão concordar que acontece isso. Consumir em excesso é considerado uma doença, vocês sabiam?
ela tem até um nome. Vamos lá. Segundo os dados da OMS, cerca de 8% da população mundial sofre de oniomania. Já ouviram esse nome? Oniomania. É um transtorno psiquiátrico caracterizado pela compulsão por compras. O problema também é chamado de consumismo compulsivo. Aquela velha frase, né? Aquela pessoa que sai para ir passear e volta cheio de sacola, de coisas que provavelmente não use, coisas que vão causar até mesmo um descontrole financeiro. E além disso, às vezes causam desgastes pessoais e emocionais dentro da casa, né? Já ouviram histórias das pessoas que compram e chegam em casa e escondem essa compra para o marido, para a esposa, para ninguém ver que ela consumiu aquilo lá, porque aquilo até causa vergonha, além de causar problemas financeiros à família. Então vocês vejam que comprar demais também é um caso clínico e as pessoas precisam procurar tratamento para exatamente vencer essa compulsão. Quais são os principais sintomas dessas compras compulsivas? Descontrole financeiro. Os oniomaníacos vivem endividados, ou seja, não conseguem pagar suas contas, né? Porque estão comprando demais, não pensam nas consequências que vão levar a essas compras excessivas e o descontrole financeiro é extremamente grande, que vai levar a um grande endividamento. Compras escondidas, que eu comentei com vocês, muita gente já tem a noção de que está comprando de uma maneira errada, esconde dos seus familiares, então ela compra sem contar para ninguém, escondidinho. Peças repetidas, esquecidas e nunca usadas, aquilo que eu falei, né? Aquela blusinha, aquela camiseta que você comprou por um impulso ou comprou por essa doença e você acaba não usando, fica lá guardadinha dentro do armário, às vezes meses até anos sem nunca ser utilizados, sem nem ser usados, né? Abstinência, sintomas similares à dependência química. Já conheceram alguém que fica tão nervoso, começa a ficar nervoso, começa a andar do lado, de um lado para o outro, fica bem nervoso, por quê? Não comprou nada naquele dia ou naqueles dias subsequentes. Exatamente o mesmo sintoma de uma pessoa que tem a dependência química. A sensação de culpa após a compra, muito comum isso, né? Comprou e diz, mas por que eu comprei isso? Eu não preciso disso, eu vou ficar endividado, ou seja, tem aquele prazer de comprar, mas logo depois vem aquele arrependimento que sabe que aquilo vai causar vários problemas e também chegar e dizer assim, eu não vou precisar disso, né? E eu digo, por que eu fiz isso? Vem aquela pergunta, né? Por que eu fiz isso? Então o planejamento financeiro pessoal de cada dia é mais relevante cada vez mais na vida das pessoas. Como diz aqui o nosso Serbas, que diz o seguinte, é perceptível a diferença entre aqueles em paz com seu bolso e os que lutam para esticar o salário e chegar ao final do mês. Bem, pessoal, eu digo que eu mesmo, há muito tempo atrás, tinha um certo descontrole financeiro na minha vida. Vivia pagando juro do cheque especial, do cartão de crédito, e se eu via o dinheiro se esvair, ou seja, eu não percebia onde eu estava gastando. Se eu começo a fazer um controle financeiro rígido, eu começo a ver que de um devedor compulsivo eu posso me tornar um poupador e ter uma vida tranquila, não somente financeira, mas também uma vida pessoal mais tranquila, que isso que é o mais importante. Se você começar a ter problemas financeiros, você começa a ter problema com seus familiares e isso não é saudável. Mas como iniciar um planejamento financeiro para sair exatamente desse ciclo vicioso? Considerando apenas o aspecto financeiro do consumo, é essencial se planejar antes de consumir. Para isso, o primeiro passo é ter organizado um orçamento individual ou familiar. Dentro disso, uma dica que a gente sempre ouve pelos especialistas em economia, diz assim, se você vai sair, primeiro planeje o que você vai sair. Por exemplo, vai ao supermercado, faça a sua lista de compra. Não faça assim, eu vou passando pelo corredor, eu acho que isso eu preciso, eu acho que isso também eu preciso. Que além de você às vezes ter um estoque muito grande em casa, você acaba gastando muito mais do que havia necessidade. Então, por isso, o planejamento para sair comprar de acordo com o que você tenha de orçamento
vai ser extremamente importante. Vamos ver esse estudo de caso aqui, aonde a gente tem aqui o Luca, que possui uma renda de R$800 por mês e ele organiza o seu orçamento de acordo com o que está aqui embaixo. Alimentação, transporte, conta de luz e água, internet e ajuda nas contas de casa. Saída com os amigos, lanches e cinema e o investimento. Então veja, o orçamento dele está bem ok. Lembrando que nós temos aqui 3 tipos que a gente pode chamar de organização financeira. Tem aquelas despesas que são essenciais, ou seja, não dá para viver sem ela, né? Tem aquelas outras receitas que não são essenciais, mas fazem parte da nossa vida, assim como o lazer e os nossos desejos, né? E também tem a parte aqui do investimento. Lembram disso, gente? Que é extremamente importante para nós organizarmos o orçamento com todos esses itens. Luca está pretendendo comprar uma moto. Para isso, ele vai financiar pagando uma prestação de R$220. Vamos analisar agora o orçamento que ele fez. Ele tem um plano, planejou-se, e tem um plano de como atingir a compra desta moto. Daí vamos olhar agora esse novo financiamento, o novo orçamento dele aqui. Alimentação, transporte, conta de água, internet, saída com os amigos, lanches e investimento, certo? Daí aqui, antes da gente fazer uma análise ali sobre isso, eu vou querer exatamente aquela separação que eu quero que vocês façam para decidir quais são as despesas essenciais, ou seja, aquelas despesas que vão acontecer todos os meses, que não tem como a gente não ter, e aquelas despesas que são exatamente desejos e lazer, e o que é investimento. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem, pode pintar, pode destacar a maneira que vocês se organizarem. Eu só quero que vocês dividam todas as despesas nessas três categorias e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, essa atividade já é preparatória exatamente para a gente lembrar de algo que a gente já conversou outrora, que é o método 50, 30 e 20, que a gente já vai relembrar. Então, destacando quais são as necessidades essenciais que eu tenho aqui. Alimentação, dele fora de casa, né? Transporte para ir para o trabalho, conta de água e luz, a internet que ele usa e ajudar nas despesas de casa, são as contas das necessidades. Saída com os amigos, pode, deve. Lanches e cinema, pode, deve, só que eu tenho que organizar. Aqui ele está gastando aqui R$240 entre desejo e lazer. E investimento, ele está gastando R$160. Então, fiz aqui uma organização, disse que vocês podiam fazer da maneira que vocês achassem mais fácil. Então, nós temos os 3 grupos. As necessidades, que ele está gastando 400, os desejos de lazer 240 e o investimento 160. Para que ele possa comprar a moto, é necessário que ele reduza. Quais que ele vai poder reduzir? Esse daqui dificilmente consegue reduzir. Ele vai ter que reduzir aqui e vai ter que reduzir ali no caso do investimento que ele vai estar aplicando ali. Então, mas aqui é o local onde ele precisa para caber dentro do orçamento. Mas dentro desse orçamento que ele tem neste momento, será que ele está dentro do método 50, 30 e 20? Ou seja, isso daqui significa 50% do orçamento dele. Esse daqui significa 30% do orçamento. E o investimento corresponde a 20% do orçamento, sabendo que o orçamento dele é a soma das receitas, é a soma desses 3 valores, vai dar exatamente a receita dele, que é 400 mais 240, 640 mais 160, 800, que é o valor que ele recebe mensalmente. Então agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem, para verificar se essas porcentagens correspondem ao método 50, 30 e 20. Lembrando, né? Se eu quero saber, eu vou fazer em relação ao total, que é 800. Então, eu vou pegar esse em relação a 800 e vou ver se as porcentagens estão dentro do método 50, 30 e 20. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vamos verificar? Então, verificando aqui, 400 necessidade em relação a 800, deu 0,5, multiplicando por 100, 50%. 240 em relação a 800, deu 0,3, multiplicando por 100, 30%. E 160 dividido por 800, dá o 0,2 e 100, 20%. Portanto, esse orçamento está equilibrado de acordo com o método 50, 30, 20, que é exatamente aquilo que a gente comenta, que dentro de um planejamento financeiro é o mais adequado. Para que ele possa comprar a moto, então é necessário que ele reduza os gastos com lazer e aproveite para utilizar o valor destinado ao investimento, podendo assim pagar a parcela de investimento, do financiamento. O que você acha? Ele fará uma boa escolha? Você teria alguma solução diferente dessa que a gente comentou? Essa compra poderá desequilibrar o seu orçamento? A melhor decisão é refazer o orçamento, incluindo o financiamento da moto? Com certeza, já que esse financiamento vai ser por diversos meses que ele vai pagar esta moto. Então ela tem que refazer sim esse orçamento. Para ele pode desequilibrar? Se não for planejado, obviamente ele vai desequilibrar o seu orçamento. Lembrando, ele vai retirar principalmente do lazer ali. Do lazer você não pode tirar totalmente isso, né? Senão você vai ficar cansado, então tem que se pensar muito bem. Por isso tem que pensar, é possível uma solução diferente? Se é, aonde que nós podemos fazer? E obviamente, se é uma escolha, uma boa escolha, vai ser um caso a caso. Para um vai ser uma boa escolha, para outro já não vai ser. A parcela de investimento não deveria ser utilizada, já que aquilo ali é exatamente um bolsão, uma maneira, uma poupança para situações futuras. Então, se eu quero comprar uma moto, se eu puder, dentro do planejamento, não utilizar esse, seria o ideal. Se o Lucas reduzir as despesas com lazer, ele pode investir esse dinheiro que está sendo gasto sem trazer algum retorno financeiro, pois ao comprar a moto é possível utilizá-lo, por exemplo, para ganhar um dinheirinho extra, por exemplo, com trabalhos de entrega, ou seja, ele aumentar ainda mais a sua renda. Caso não seja possível, melhor é repensar. Porque a gente sempre brinca, né? Um carro, uma moto, se for apenas para passear, ela somente vai ser mais uma despesa no seu orçamento. Tem que ser repensado para não se tornar uma bola de neve, e decisões impensadas levam muito tempo para você voltar ao teu orçamento equilibrado. Nesse vídeo a gente conversou exatamente se eu devo ou não devo gastar, com a visão sempre para o nosso orçamento, dessa organização e nosso planejamento dessas compras que a gente deve fazer. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.